Estudo Bíblico Romanos 6. Neste capítulo, Paulo responde ao sofisma: o pecado faz abundar a graça. Romanos 5:20. Verso 1. Já que a graça é tão poderosa, não poderia um homem permanecer no pecado e ainda assim experimentar o poder da graça libertadora? Verso 2. A resposta de Paulo é enfática: de modo nenhum. Essa expressão é frequentemente usada por Paulo para exprimir um retrocesso escandaloso. Um ponto destacado é que os crentes foram realmente unidos a Cristo, tanto em sua morte quanto em sua ressurreição, e que isso alterou de tal modo a condição deles que continuarem pecando como antes não somente é impróprio, mas também é realmente impossível. Verso 3. Quando Cristo morreu, nós morremos também. 2 Coríntios 5:14. O batismo é o selo de nossa participação nessa morte e ressurreição. Um selo que só vale quando é ratificado pela fé. Colossenses 2:12. Nota: o batismo. O batismo cristão, que tem a forma de uma lavagem cerimonial, como o batismo pré-cristão de João Batista, é um sinal de Deus para significar purificação interior e remissão de pecados. Atos 22:16, 1 Coríntios 6:11, Efésios 5:25-27. Regeneração operada pelo Espírito e uma nova vida, Tito 3, verso 5. E a permanente presença do Espírito Santo como selo de Deus, testificando e garantindo que aquele que o recebe está seguro em Cristo para sempre. 1 Coríntios 12:13, Efésios 1:13-14. Fundamentalmente, o batismo significa a união com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Romanos 6, versos 3-7, Colossenses 2, versos 11 e 12. E essa união com Cristo é a fonte de cada elemento de nossa salvação. 1 João 5, versos 11 e 12. Receber o sinal do batismo com fé assegura aos batizados que o dom divino da nova vida em Cristo lhes é dado gratuitamente. Ao mesmo tempo, os incumbe de viver de modo novo, como discípulos de Jesus. Cristo ordenou aos seus discípulos que batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Essa fórmula significa que o relacionamento de aliança que o batismo formalmente confere é com as três pessoas da divindade. Quando Paulo diz que os israelitas foram batizados com respeito a Moisés, 1 Coríntios 10, verso 2, ele quer dizer que os israelitas foram colocados sob o controle e direção de Moisés. O batismo em nome do Deus Trino significa ficar sob o controle e direção de Deus. Os sinais exteriores não conferem automática ou magicamente as bênçãos interiores que eles representam. No Novo Testamento, não há nenhuma prescrição de um modo específico de batizar. A determinação de batizar pode ser cumprida por imersão, efusão ou aspersão. Todos esses três modos satisfazem o sentido do verbo grego baptizo e a exigência simbólica de passar sob a água purificadora e emergir dela. Verso 6. Velho homem. O homem que éramos antes foi crucificado na cruz de Cristo, Gálatas 2:20. O corpo do pecado significa a carne, a natureza não regenerada da velha solidariedade com Adão. Versos 8 e 11. Também com ele viveremos. Isso inclui a ideia da ressurreição, mas também deixa implícita a nossa presente participação na vida ressurreta de Cristo, como alguém que está morto para o pecado, mas vivo para Deus em Jesus. Verso 14. O pecado não terá domínio sobre vós. Temos aqui uma declaração indicativa, uma promessa e não um imperativo ou uma exortação. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça.
O princípio controlador na vida do crente é o reinado da graça que nos livra do reinado do pecado. Romanos 5, 21. E nos transforma, segundo a semelhança de Cristo. Versos 15 a 23. Esse trecho faz uma comparação entre a redenção e o mercado de escravos tão vulgar nos tempos do Novo Testamento. O escravo está sob a obrigação de servir seu mestre até a morte. Uma vez morto, o dono não consegue mandar mais nele. É igual com o cristão. O seu velho dono, o pecado, não tem mais direitos sobre ele, uma vez que já morreu com Cristo. Versos 3 e 4. Versos 16, 17. A quem obedeceis? A vida do cristão demonstra de quem ele é escravo, de Deus ou do diabo. Forma de doutrina. Refere-se provavelmente a um sumário de ética cristã baseado no ensino de Cristo que normalmente é dado aos novos convertidos na igreja primitiva para indicar o caminho que agora deveriam seguir. Verso 18. Libertados da tirania do pecado. Verso 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. A ilustração da escravidão é uma representação inadequada da vida cristã, especialmente em um contexto romano, porquanto poderia dar a ideia de uma dura conotação da servidão humana e expressar inadequadamente a verdade de que o jugo de Cristo é suave. Mateus 11, 28 a 30. Mesmo assim, Paulo retém a metáfora, talvez acreditando que perigo maior seria deixar de cumprir a responsabilidade moral pessoal diante do Senhor. Verso 22. Fruto para a santificação. É o tema dos capítulos 6 a 8. Se um homem não está sendo santificado, não há razão para se pensar que tenha sido justificado. Verso 23. O tríplice contraste do salário do pecado e da morte com o dom, Deus e a vida eterna leva o argumento de Paulo a um enfoque memorável. Nota, este capítulo ensina o meio de remoção do velho homem, versos 3 a 6, do domínio do pecado, versos 11 a 14, e do salário do pecado, versos 22 e 23.